Eu sei que a palavra nunca é uma palavra muito forte. As coisas podem mudar do dia para a noite. Imagina num horizonte de 5, 10, 20 anos. Muita coisa pode acontecer. Porém, hoje eu vou falar com você sobre fundos de investimento imobiliário que têm entregado bons resultados nos últimos anos. Então a expectativa é que eles continuem entregando esses bons resultados. Frisa nessa palavra que eu falei, expectativa. Não é uma certeza que esses fundos vão ter uma boa performance, mas se nós compararmos com o passado, existem sim essa chance. E é por isso que hoje eu vou falar com você sobre 4 fundos de investimento imobiliário que têm performado bem, então tem essa expectativa de boa performance para os próximos anos e que podem fazer parte da sua carteira previdenciária, da sua carteira de aposentadoria. Além disso, depois de falar sobre esses 4 fundos de investimento imobiliário, eu vou explicar para você por que os fundos de investimento imobiliário do tipo de tijolo tem uma performance melhor que os fundos de papel, apesar desses fundos de tijolo não pagarem o mesmo tanto de dividendo, que os fundos de papel. Os fundos de papel acabam pagando um pouquinho mais. Então, se você quer entender esse conteúdo, se liga no vídeo. Fala, my friend! Seja muito bem-vindo ao canal Lucas Pereira Educação Financeira. Se você não me conhece, eu sou o Lucas e aqui no canal eu te ensino educação financeira, como poupar, guardar dinheiro, investir, tudo isso de forma muito simples. Se você é novo no canal, eu não te convido a se inscrever agora. O que eu quero é que você assista esse vídeo até o final e se ao longo desse vídeo você aprender alguma coisa, gostar do conteúdo, aí sim eu quero que você deixe seu joinha, se inscreva no canal e não perde nenhum conteúdo que eu trago aqui. Aqui na tela nós temos o ALZR11, ou seja, o Alianza Trust Renda Imobiliária. O Alianza, ele é um fundo de investimento imobiliário do tipo tijolo, ou seja, ele é focado em galpões logísticos e lajes corporativas. Hoje, o Alianza está com um valor de R$ 109,15. E olha só que interessante, aqui eu vou fazer uma comparação de rentabilidade. E aqui eu vou procurar o IPCA para fazer uma comparação com você aqui. Então vamos lá, comparar com o IPCA. E nós temos esse resultado aqui. Então, olha só, avaliando em 2 anos, dá para ver que o Alianza performou muito melhor que a inflação. Aqui nós temos outras opções, 5 e 10 anos. Como o Alianza ainda não tem 10 anos, vamos comparar com 5 anos. Então, olha só, de novo, em 5 anos tiveram pouquíssimos momentos, na verdade, 2 momentos ali em 2020, começo da pandemia e finalzinho ali de 2021, onde o Alianza não performou melhor que a inflação. Ou seja, ele está sempre performando melhor que a inflação, o que é um indicador muito bom para esse fundo de investimento imobiliário aqui. Então, com isso, só por esse fato dele performar melhor que a inflação, isso já nos traz que ele é um fundo muito bom para estar nessa lista aqui e ser o primeiro da lista. Outros dados bem interessantes que você pode ver aqui é, por exemplo, os dividendos pagos pelo Alianza, Então, se a gente coloca agrupado por ano e vamos lá nos 5 anos, dá para você ver que ele sempre pagou esses dividendos, Independente de 2020 ele pagou, 2021, 2022, 23, 24. Outra informação bem interessante que nós podemos observar aqui do Alianza também é aqui embaixo na aba de patrimônio líquido. Então, se a gente junta tudo aqui, dá para você ver que desde 2019, quando ele foi criado lá, ele vem passando por aumentos graduais, ou seja, o patrimônio desse fundo está aumentando cada vez mais, o que também é uma coisa muito interessante. Outra informação aqui, eu abri o último relatório gerencial do ALZR e você consegue ver aqui, que ele tem bastante edifício comercial, ele tem vários galpões logísticos, ele tem renda urbana, data center, Data center é uma coisa que está crescendo muito, que são aqueles galpões focados especificamente naqueles servidores, locação para servidores, então é uma coisa que está ganhando cada vez mais espaço, e ele também tem galpões logísticos refrigerados. O segundo fundo que eu vou falar com você aqui é o KNRI11, ou seja, o Kinea Renda Imobiliária. O Kinea, ele é um fundo
híbrido, e a cota dele hoje está valendo R$ 159,35. Quando a gente faz a mesma coisa, vem aqui e comparar a rentabilidade dele com a inflação, né? Vamos colocar aqui de novo a inflação, comparar, e aqui está o resultado. Nos últimos 2 anos, o Kinea também sempre bateu a inflação. Se nós passamos para os últimos 5 anos, teve um momento ali que ele não bateu a inflação, né, aproximadamente de 7 de 2021 até ali quase o meio de 2023, né? Mas esse fundo já é bem antigo. Se a gente coloca em 10 anos, a rentabilidade total do fundo, ela sempre, né, não sempre, mas grande maioria das vezes, ela teve batendo a inflação, né? A última vez que ele perdeu foi lá em 2016. Então, se você tivesse comprado lá atrás, no início desse fundo, a sua rentabilidade não teria sido afetada e você estaria ganhando da inflação. Outra informação, aí vamos falar sobre os dividendos, né? Como você pode observar aqui também agrupado por ano e no máximo, o Kinea sempre esteve também pagando dividendos. Chegam alguns momentos que ele dá uma quedinha, mas como eu disse, ele é um fundo híbrido, então essa queda pode estar relacionada a algum tipo de vacância, né? Algum imóvel que não estivesse alugado. Outra informação bem importante também nós temos em relação ao patrimônio líquido, né? Então, como você pode observar aqui, o patrimônio líquido dele também vem aumentando, né? De 2017, quando ele foi criado, até 2024, hoje ele está na maior alta de patrimônio líquido, né? A gente vê que ali em 2021 ele quase estagnou, mas mesmo assim ele manteve o crescimento. Então olha só, aqui eu também trouxe o último relatório gerencial do Kinea, né? Então dá para você ver que ele tem imóveis no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, e que a maioria deles estão relacionados a galpões logísticos e escritórios, né? Ou seja, lajes corporativas. Então você vê ali que ele tem praticamente 20 propriedades, sendo 12 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Então o Kinea também é muito interessante para estar nessa nossa lista. O próximo fundo que nós temos aqui é o KNCR11, que é o Kinea Rendimentos Imobiliários, que é diferente do KNR11, que é o último fundo que nós vimos, né? O KNCR11 é um fundo de investimento imobiliário do tipo papel. Quando nós vamos comparar aqui a rentabilidade do KNCR11 com a inflação, né? Vamos pesquisar aqui a inflação de novo, comparar, fica evidente que nos últimos 2 anos ele vem ganhando da inflação, né? Se nós passamos por um período total de 10 anos, teve vários momentos ali que teve um conflito, mas atualmente ele vem ganhando da inflação. E por isso ele tá nessa lista aqui, né? Por esse superar a inflação. Hoje, a cota do Kinea tá valendo R$ 104,39. E quando nós falamos sobre dividendos, tem aqui que todos os anos também o Kinea pagou dividendos. Essa redução aqui do Kinea, né, como eu disse, ele é um fundo de investimento de papel, principalmente relacionado a CRIs. Então o que que acontece? Quando a taxa Selic cai muito, o rendimento do Kinea também cai. Então o que que acontece? A distribuição de dividendos ela é reduzida. Então dá para você ver que também aqui em 2024 teve essa redução. Por quê? Porque a taxa Selic vem reduzindo cada vez mais. Quando nós passamos lá para o patrimônio líquido, também dá para você observar que o patrimônio líquido do Kinea também vem aumentando, né, ao longo dos últimos anos, o que é bem interessante e demonstra um crescimento desse fundo de investimento imobiliário. E abrindo aqui o último relatório gerencial, como eu falei para você, o principal investimento do Kinea são em CRIs, né? Aqui tem uma LCI também. E dentro desses CRIs, a grande maioria são 5% em outros, outra parcela em residencial, outra parcela em shoppings e a sua grande maioria estão nos escritórios e também todos atrelados ao CDI. Todos não, né? Mas 98,6%. O quarto e último fundo que nós temos aqui na lista é o HGLG11, ou seja, o CGHG Logística, que é um fundo exclusivo de galpões logísticos. Quando nós vamos comparar, né, o rendimento do HGLG com o IPCA, dá para você ver aqui, ó, vamos ver, que ele vem ganhando do IPCA ao longo dos últimos anos, né? Quando a gente compara em 10 anos, na grande maioria do tempo ele está ganhando da inflação, né? E hoje ele continua
com sobra, né? Tem uma sobra no rendimento que ele está tendo. Só frisando com você, esse rendimento aqui que eu estou falando com você, ele já engloba reinvestir seus dividendos. Ou seja, desde que você comprou esse fundo de investimento imobiliário, você precisaria receber seus dividendos e reinvestir eles na cota. Vamos lá para os dividendos agora. Quando a gente vem aqui nos dividendos do HGLG, também dá para você ver que ele sempre esteve pagando dividendos. E como eu falei do Kinea também, ele tem muita relação com a Selic, né? Então os CRIs eles estão atrelados ali ao CDI, a Selic, então quando a Selic cai, o CDI também cai, o que resulta numa menor distribuição de dividendos, como você está vendo aqui. Em relação ao patrimônio líquido, vamos achar aqui embaixo, olha só, o patrimônio líquido desse fundo já é evidente, né? Mesmo sem agrupar, é evidente que ele está em crescimento. E quando a gente coloca em máximo aqui, olha que crescimento exponencial, né? E muito legal que o HGLG teve. É um crescimento bem interessante que faz com que ele esteja assim aqui na nossa lista. Aqui no relatório gerencial do HGLG, dá para você ver uma coisa muito interessante. Como você consegue observar aqui, os locadores, né, quem loca os galpões logísticos do HGLG são a Volkswagen, o Mercado Livre, o Carrefour, a Leroy Merlin, a Ambev e outros. Então, assim, são empresas muito grandes que fazem a locação desses galpões. Então, a chance de ter uma vacância ou eles deixarem de pagar é muito baixa. Então, esses 4 fundos, eles apresentam resultados interessantes, dividendos interessantes, evoluções patrimoniais bem interessantes e é por isso que eles estão nesse vídeo aqui. Agora, se você quer aprender a investir, aprender a fazer a escolha dos seus fundos de investimento de uma maneira melhor, aprender a escolher ações de uma maneira um pouco melhor, se liga aqui no conteúdo do canal, porque eu sempre trago conteúdo toda semana que com certeza vai ajudar você nessa jornada. Agora eu vou falar com você porque, apesar dos fundos de investimento imobiliário do tipo de papel pagarem mais do que os fundos de imobiliário do tipo tijolo, escolher um fundo de tijolo pode ser muito melhor para sua carteira de investimentos. Então vamos para a tela de novo. Olha só, aqui nos dados que nós temos, dá para você ver que o MXRF11, que é o Max, né, um fundo de investimento imobiliário do tipo de papel, pagou 12,45% de dividendo nos últimos 12 meses. Enquanto quando nós comparamos ao HGLG, o pagamento foi de 8,14%, basicamente uma diferença ali de 4%, o que é bem considerável, né? Uma diferença bem grande. Só que o que acontece? Vamos lá no valor patrimonial do HGLG. Quando nós vemos aqui, lá atrás, o HGLG, por exemplo, estava valendo R$ 101,18 e hoje ele está valendo R$ 158,23. Então, o que acontece? Mesmo que você tivesse recebido os seus dividendos e gasto ele com outra coisa, passear, comprar ação, comprar outra coisa, o que for, você ainda estaria no lucro. Por quê? Porque você recebeu uma valorização dessa cota. E essa valorização foi maior que até 50%, né? Desde o início desse fundo. Mas pode ver aqui, ó, que ele está só crescendo, né? Tá numa linha crescente ali. Só que o que acontece? Quando nós passamos aqui para o Maxi, né? O Maxi, ele não segue essa linha. Então, por exemplo, lá em 2015, ele estava R$ 9,55. Aí ele teve uma variação ali, subiu para R$ 11, 11 e pouco, depois caiu de novo e hoje está em R$ 9,76. Então, o que acontece? Se você não reinvestir todo o dividendo que você recebe do Maxi, você não vai ter basicamente nenhuma valorização, nenhum ganho de capital. Então, para você conseguir ter uma rentabilidade, é só reinvestindo, né? Você quase não consegue uma valorização com a cota desse ativo. Ela permaneceu ali, ó, na mesma linha. E lembrando também que esse valor aqui do Maxi, ele não é corrigido pela inflação. Então, se a gente leva em consideração os R$ 9,00 que você tinha lá atrás, você perdeu dinheiro. Por quê? Porque a inflação, em teoria, comeu esse rendimento que você teria, né? Porque aqueles R$ 9,00 não são mais os R$ 9,00 de hoje. Então, por exemplo, aqueles R$ 9,50 que você comprava um frango inteiro em 2015, com R$ 9,50, hoje você já não consegue mais comprar esse frango inteiro. Então, como você não teve uma valorização do seu capital,
em teoria, você perdeu dinheiro, né? Você não perdeu de fato, mas é um exemplo de como funciona a inflação. Ela corrói os seus ganhos. Então é por isso que, na minha opinião, investir em fundos de tijolo, apesar de receber um pouco menos de dividendo, são uma opção melhor, né? Pelo crescimento patrimonial daquele fundo, né? O aumento do valor da cota daquele fundo. E o que acontece? Na grande maioria das vezes, os investidores iniciantes, eles optam por investir só olhando a rentabilidade, né? Olha quanto está pagando o dividendo e não pensa lá na frente. Então essa pode ser uma escolha muito melhor para sua aposentadoria, por exemplo. E é claro, como eu já disse, se você quer aprender mais sobre fundos de investimento imobiliário, como escolher esses ativos, não esquece de se inscrever no canal, ficar ligado em todo o conteúdo que eu trago aqui. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!